amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. E sabe que nós sempre começamos aqui na contabilidade, naqueles aspectos que dizem respeito às empresas, aos interesses empresariais. Hoje vivemos um momento muito difícil, né? Sobretudo para as micro e pequenas empresas que estão aí quase que impossibilitadas de gerar riqueza e renda. Riqueza e renda que engrandecem o país. E sobretudo a renda que vai para o setor público, que parece, né, estar completamente fora de órbita e está só defendendo seus interesses contra os interesses da maioria. Por exemplo, neste momento da pandemia, eu pergunto o seguinte: por que o setor público, o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Contas, enfim, todo esse arcabouço jurídico institucional que temos, por que eles não dão uma contribuição para o país também? Por exemplo, quem é que gera riqueza? Quem é que gera renda nesse país? É a iniciativa privada. E a iniciativa privada hoje está privada de gerar renda e riquezas e rendas. Ora, se a iniciativa privada que acaba gerando a renda e a riqueza é a renda que vai pagar o judiciário, a estrutura do Estado toda não está conseguindo fazer o seu trabalho, nada mais justo que essa estrutura toda institucional, jurídica, sobretudo, dê essa contribuição. Por que eles continuam recebendo seus benefícios, seus salários integrais, suas vantagens e criando vantagens, como aconteceu essa semana aqui no Rio Grande do Sul? É uma vergonha, isso é uma vergonha para todos nós, o que esse lado, o lado parece que está impune, está fora, completamente de órbita, parece que não tem pandemia para eles. Enquanto nós, da iniciativa privada, não podemos trabalhar, estamos perdendo empregos, estamos perdendo renda e muitas pessoas desesperadas. A Organização Mundial da Saúde está apontando, não é dado meu, está apontando hoje que o Brasil é o campeão da depressão e da ansiedade, e muito pela falta de atitudes dos governos, que estão proibindo as pessoas de levar o pão para a sua casa diariamente. Então, lamentavelmente, mais catastrófico do que a própria pandemia é a administração dos governos, prefeitos e governadores, à pandemia, que são completamente despreparados, autoritários e sem nenhuma sensibilidade social. Nós temos que, o ano que vem, se Deus quiser, lavar essa área política, levar todos esses caras que estão aí, governadores e prefeitos, agora, sobretudo governador, que prefeito foi agora, no ano passado, mas levar esses governadores para casa, deixem eles em casa, não reeleja governador, nem para presidente, nem para reeleição para governador, porque eles não estão dando a sua contribuição, estão mostrando quem eles são. Eles são contra você, contra a população. Dizem nos defender, mas estão fazendo exatamente aquilo que está nos afundando cada vez mais. Depois de passar dessa pandemia, tomara que passe, nós vamos ver os resultados que vão chegar a médio e longo prazo de doenças mentais, de suicídios, como já estão acontecendo, exatamente por isso, que tiram da pessoa humana, tiram de todos nós o direito que temos de trabalhar, de viver com um pouco mais de liberdade. Sufocados como estamos, sem resolver o problema, porque há um ano se faz exatamente o que está sendo feito e não se resolve o problema. Então, se nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que fazíamos no ano passado para tentar superar a pandemia, nós vamos colher exatamente o quê? Os mesmos resultados. Lamentavelmente, nós temos aí uma safra de governadores que, olha, aqui para mim, eu tenho já de 50 anos quase de acompanhamento da política. É a mais nefasta, a mais despreparada e irresponsabilidade safra de governadores, a começar aqui pelo Rio Grande do Sul, que nós elegemos. Mas, enfim, a vida é essa aí. Um dia, tomara que nós aprendemos a lição. O ano que vem, não vamos esquecer do nome desses governadores que estão afligindo a população, que estão nos levando para a desgraça total. Pensem nisso. Bom, o programa sempre começa falando sobre interesses empresariais, como falei no início, e, na verdade, esse movimento empresarial e este momento empresarial sempre tem aqui nesse programa, neste começo de programa, uma mensagem, alguma coisa que está acontecendo que é do interesse da área empresarial. Por isso está aqui conosco o Giovanni D'Agostin, que vai nos falar neste movimento empresarial. Giovanni, bom dia. Bom dia. Nós estamos gravando bem amanhã, né? Então, bom dia para ti. Bom dia, bom dia. Um imenso prazer em poder participar dessa mesa, conversar com o senhor. Perfeitamente. Olha aqui, ó, sabe que, apesar de tudo, nós temos aí, afinal de contas, a economia manda, né? E anda, apesar de tudo, e nós temos novidades na área do ICMS aqui no Estado, é verdade?
Pois então, estamos atravessando um momento muito difícil da pandemia. Infelizmente, os hospitais aí estão superlotados e estamos ali sofrendo um semi-lockdown, dá para se dizer, né? A pessoa anda nas ruas e verifica que muito pouca gente está transitando, né? O governador, essa semana, editou um decreto que possibilitou que as empresas pagassem ali com poucos dias, né, após a data originária do vencimento, o ICMS, né? É uma medida muito branda, mas, enfim, né, nosso dever aqui de informar, né, os empresários que as empresas que não estão no Simples e que são comerciantes, e as empresas que vendem mercadorias, que revendem mercadorias, que em tese deveriam pagar o ICMS no dia 12, né, 12 de março. Então ficou dilatado o prazo para o pagamento desse ICMS para o dia 25 de março, né? E o mesmo também para o mês seguinte, né? Então o ICMS que venceria no dia 12 de março e 12 de abril vai para o dia 25 de cada mês. Exceto nos casos dessas atividades que vendem produtos essenciais, né, que mantêm a data do vencimento originário, que são supermercados, farmácias, né, as atividades aí que não há uma restrição de abertura de portas e de vendas, não é? E uma outra medida que foi feita essa semana pelo governador, também no tocante à questão do vencimento do ICMS, né, as empresas optantes pelo Simples, que pagam a diferença de alíquota. Então, o vencimento originário no dia 23 do segundo mês subsequente dos fatos geradores. Então, ficou para o dia 23 do terceiro mês subsequente dos fatos geradores. Aí dá um fôlego aí de um mês para fazer o pagamento da diferença de alíquota, né, que também é denominada DIFAL, né? Então, foram essas as medidas, né, que achamos por bem trazer aqui para os empresários, né? Para que, de certa forma, ali dá um pequeno fôlego, mas a minha impressão é de que não vai ajudar praticamente em nada, porque essas empresas vão continuar sem, vai ser questão de 10, 12 dias de defasagem da data do vencimento do tributo que vai ajudar. Pois aí é que está isso que eu faço essa ponderação, que é o seguinte: a empresa eles determinaram o que é essencial e o que não é essencial, né? Então, na visão deles, nós temos que contemplar o que é essencial segundo a visão do governador, né? Agora, a maior injustiça social e fiscal que acontece é exatamente isso. Quer dizer, aquelas empresas que são a maioria, que estão fechadas, não podendo gerar riqueza e, portanto, não tendo renda, essas empresas, governador, se o senhor tivesse um pouquinho de sensibilidade, só um pouquinho de sensibilidade, diz que o senhor tem muita sensibilidade, mas nesse caso, né, se o senhor tivesse só um pouquinho de sensibilidade, o senhor iria eximir essas empresas de pagar tributos. O senhor está fechando as empresas, o senhor está proibindo as empresas de gerar renda e riqueza. Riqueza e renda. E aí o senhor quer tirar essa renda e riqueza, mesmo daqui a 10, 15 dias? Não, governador. Isto é a maior injustiça social que o senhor está cometendo na sua vida. Já fez lá em Pelotas, né? Já está processado lá em Pelotas, e o senhor está fazendo aqui no Estado e quer fazer no Brasil. Então, governador do Estado, o senhor não tem competência e nem sensibilidade para ser o governador que nós elegemos. Aliás, eu não elegi, né? Porque eu sabia o que ia acontecer. Mas essa falta de justiça, essa injustiça que o senhor está cometendo, vai ter um preço. Nós vamos pagar, isso vai pagar também. Então, lamentavelmente, né, Giovanni, nós temos aí essas autoridades que são autoritárias, né, estão no cargo onde não deveriam estar, fazendo exatamente isso, quer dizer, usurpando o seu poder e destruindo a economia do Rio Grande do Sul. E depois querem se eleger presidente da República. O senhor está em campanha eleitoral, não é, governador? A hora que o senhor está em campanha eleitoral é o que o senhor faz, é a sua campanha. Porque administrar... Eu me lembro muito bem que o senhor disse na eleição passada, lamentavelmente o senhor venceu essa eleição para o mal do Rio Grande do Sul, que administrar era levantar a bunda da cadeira. Pois é, né? Peter Drucker dizia que administrar é contrariar interesses. O senhor está só atendendo interesses do seu grupinho, do PSDB, que é o PT. Hoje o PT é o PSDB e o PSDB é o PT. E eles querem destruir a economia. O senhor está liderando isso aqui no Rio Grande do Sul. Mas, Giovanni, então, essa é branda, né, essa medida, não vai resolver nada, e uma pena, né, que as empresas vão cada vez mais passar mais dificuldades, o desemprego vai subir, e aquilo que a OMS disse agora, nessa semana que revelou esses dados, certamente vai aprofundar mais ainda a crise mental
e a depressão entre nós gaúchos. Silvio, como o senhor colocou bem, é mais do que branda essa medida, me parece até que ela é inócua diante do cenário de dificuldade financeira das empresas, que tem como causa a restrição da mobilidade das pessoas, né, e a abertura do comércio. Eu gostaria rapidamente de fazer uma retrospectiva para demonstrar como está agindo, né, infelizmente, o nosso governo. Durante muitos anos, o governo sempre teve dificuldade para pagar o 13º salário do funcionalismo público, né? Então, o que o governo fazia? Quando chegava ali em dezembro de cada ano, era editado uma modalidade de parcelamento especial, muitas vezes ali para 10 anos, né, para alongar a dívida para 10 anos, e o contribuinte daria uma entrada. Quanto maior fosse o valor da entrada, maior seria ali algum desconto, né, do débito das empresas. E nesse ano de 2020, sabe-se lá como o governo estadual pagou o funcionalismo público, não precisou de recurso extraordinário para fazer o pagamento do 13º. Esse recurso extraordinário, eu quero dizer, com relação a esses parcelamentos especiais do ICMS em dezembro, né? Muito tem se falado, inclusive foi dito pelo presidente da República que o governador recebeu largo recurso do governo federal. Quase 2 bilhões só para a saúde. E foi para pagar a folha de pagamento. E por coincidência, então, o nosso governador botou em dia o salário do funcionalismo e pagou o 13º, então não precisou desses recursos. E no momento em que as empresas mais precisavam de auxílio do governo estadual para poder quitar o ICMS, justamente nesse mês de dezembro de 2020, o governo estadual não possibilitou que as empresas pudessem fazer parcelamentos especiais com prazos alongados e com descontos, né, para liquidar o ICMS. Justamente em dezembro de 2020 não foi possibilitado pelo governador do estado, né? Então, agora o governador postergou a data do vencimento do ICMS ali por um pouco mais de 10 dias, né? Me parece que é uma medida que é muito na contramão das necessidades das empresas, da geração de Na verdade, é uma afronta que ele faz aos empresários, aqueles que realmente carregam o piano e que mantêm esse estado. Mas, de qualquer maneira, nós vamos torcer, passa logo, o ano que vem está aí, né? Daqui a pouco nós vamos nos livrar desse problema. Eu só pergunto uma coisa, e as festas que acontecem no Palácio Piratini, hein, depois das 9 horas da noite? Quando são desligadas as câmeras de segurança para entrar a turma para fazer festa no Palácio Piratini. Uma denúncia muito grave, que o Palácio Piratini tem que dizer exatamente o que está acontecendo lá. Toda noite, festa no Palácio Piratini. E aí, governador? Bom, Giovanni, obrigado pela tua presença e até a semana que vem no nosso movimento empresarial. Muito obrigado, um abraço. Olá, seja racional na vida. A pandemia é grave, sim. Mas não podemos nos deixar levar pela histeria coletiva incentivada pela mídia catastrófica. O vírus não anda no ar, te procurando. Evite se agrupar, aglomerar e observe os cuidados mínimos e assim garanta a sua integridade física e mental. A mente é o motor de tudo, então blinde-a da contaminação das notícias negativas e que te impõem o terror e o medo. Sejamos racionais, apenas racionais. Vamos pensar, evitar sentimentos turbinados por movimentos ideológicos que se aproveitam da pandemia para tirar proveito de seus grupos de interesses. Seja forte e corajoso. É bíblico e funciona. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições. É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Em março de 2020, exatamente há um ano atrás, estávamos mergulhando de cabeça na maior crise mundial dos últimos 100 anos. Já existia uma consciência que o problema era sério e, principalmente, pela precipitação das lideranças políticas em segurar todo mundo em casa.
Com base nisso, fui convidado a participar de uma reunião com alguns empresários para discutir o cenário. Nós éramos poucos, uma meia dúzia. A maioria de nós estava esperando os acontecimentos para tomar as decisões. Um dos gestores, na época, era um escritório de contabilidade com mais de 500 clientes. Ele já havia acomodado a sua equipe em home office e estava relatando para nós as dificuldades e o investimento que teve que fazer, né? Ele estava muito preocupado com a sustentabilidade e o controle da sua empresa. E, além disso, ele confessou que demitiu cerca de 20% da sua equipe. O outro que participava da reunião era dono de uma pequena rede de restaurantes de comida japonesa. Ele disse que não sabia o que fazer, estava investindo em delivery, mas tinha dúvidas da sua sobrevivência. Tempos depois, né, na relação, ele nos comunicou que ele estava desfazendo de alguns players e diminuindo para poder sobreviver. Ainda na reunião, o mais nervoso era o diretor de uma empresa de turismo. A sua atitude foi chamar o financeiro a renegociar as dívidas para frente e procurar uma fonte artificial de dinheiro, banco. E além disso, diminuir as pessoas, né, e aguardar a abertura de mercado. O mais inusitado da reunião, e nunca mais eu vou esquecer disso, foi o dono de uma rede de lojas de varejo. Ele disse que, como tinha negócio nos Estados Unidos, já tinha pego a doença por lá e fez questão de contaminar sua esposa, filhos, inclusive a sua mãe, que na época no ano passado, tinha mais de 70 anos. Todo mundo ficou parado, não acreditando no que estava ouvindo. A sua teoria era que a pandemia iria durar mais de ano e que em março de 2021, agora, possivelmente enfrentaríamos um caos da saúde e que faltariam leitos. Então seria mais inteligente ficar doente naquela época, no ano passado, do que agora, porque havia possibilidade de ser atendido e agora não. Relembrando essa história, um ano depois, cada empresário teve que se virar para manter a sua empresa viva e, graças a Deus, todos estão operando. O visionário das redes de loja de varejo acertou quando falava dos leitos, no caos da saúde, que nós estamos vivendo hoje. Ele só não contava que o inimigo, né, que a Covid, invisível, ela poderia se transformar e novas cepas poderiam contaminá-lo, a ele e a família, mais vezes. Mas eu fiquei pensando, como que ele sabia que o governo não iria aumentar suficientemente a sua capacidade de atendimento, que iríamos, apesar de um ano sofrendo na saúde e na economia, repetir a situação de um ano atrás? E eu liguei para ele, e antes de vir para o programa, relembrando a história e perguntando qual foi a lógica que ele utilizou. Ele respondeu: imagina uma prova marcada com um ano de antecedência. Na nossa analogia, o governo é o estudante que vai enfrentar o teste. Eu apostei que ele não iria estudar e, além disso, iria desviar sua atenção do foco da prova. Chegou o dia da prova e alguém tem dúvida do seu resultado? Meus amigos, eu contei essa história, que é verídica, para mostrar o quanto os empreendedores tiveram que estudar e se adaptar nesse nosso novo mercado para sobreviver. Infelizmente, não é uma crítica, é uma constatação. Nós estamos pagando o preço do lockdown porque o governo não se preparou para a prova. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Andréa Gressano, é prazer em te ver aqui agora, né? Como coadjuvante aqui, apresentadora também, que bom. Prazer é meu, né, Silvio? Eu admiro o Economia e Desenvolvimento, já acompanho há muitos anos e é realmente uma honra estar aqui e poder fazer parte dessa equipe. Inclusive, lembrando o seguinte, né? O Economia e Desenvolvimento, hoje a Economia e Desenvolvimento lá começou atrás, em 2000, faz 21 anos isso aí, e começou como contraponto, sabia? E ela veio, nós tivemos em várias estações aí de emissoras de TV aberta, e hoje estamos aqui no Canal 6, que tem grandes novidades a partir... Daqui a pouco essa coisa começa a melhorar e nós vamos ter uma expansão muito grande do canal. E eu tenho certeza que, por exemplo, a Andréa está nos ajudando muito, né, Andréa? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o nosso canal na questão das redes sociais, né? Que é importante hoje, não só o canal, mas as redes sociais. Sim, Silvio. Hoje em dia, o que acontece? Nós estamos vivendo um crescimento muito grande com essa questão que as pessoas ficam muito em dúvida. Rede social, TV, o que realmente, né, tem resultado, o que a gente deve priorizar. A rede social hoje ela é uma necessidade. Ela é como antigamente era ter carro ou não ter.
o carro se tornou um veículo de necessidade. Uma utilidade total. Exatamente. A rede social se tornou um meio necessário de estar. Porque se tu não está na rede social, é como se você não tivesse endereço, se você não existisse. Então, hoje é uma necessidade e isso acompanha com o formato da televisão. As pessoas querem se ver. A televisão, ela não perde, ela nunca vai perder, porque ela é o local onde as pessoas conseguem sentar e se concentrar. Por mais que tu tenha um aplicativo, que tu emparelhe na TV com essa tecnologia, ainda a televisão ela é a comodidade de tu apertar no canal e assistir. Isso não existe, não termina. Mas o que acontece? A rede social ela vem para auxiliar na informação, nessa propaganda, onde você consegue ver, não, hoje eu tenho a notícia, o apresentador, o conteúdo. Então, ela auxilia na divulgação dessa matéria. Eu me lembro muito bem quando tu fala isso aí, André, que é o seguinte, quando nós tínhamos o rádio, a válvula, né, que era só na tomada, depois veio o transistor, né? Lá na década de 60 começou o transistor e tu começou então a levar a onda de rádio, programa de rádio favorito e levar na praia, para onde quer que tiver estava o transistor. Então, hoje, as redes sociais, de certa maneira, né, elas também reproduzem esse momento que para viver o rádio lá atrás. Né? E certamente as redes sociais hoje são um grande complemento indispensável para os canais de televisão que nós temos aí, canais abertos e canais fechados, como nós estamos aqui hoje no canal 6 da NET TV, da Claro NET TV. Bom, mas André, nós estamos recebendo hoje uma visita importante, que é da Daniele Pereira Passos. A Daniela já esteve aqui, enfermeira, notável, tem um trabalho excelente, faz isso aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Daniela, obrigado pela tua presença aqui de novo. É um prazer, Silvio, é um prazer. E no momento, né, Daniela, nós estamos aí de pandemia, quer dizer, a coisa se agravou um pouco mais por uma série de questões, nós já temos falado a respeito, mas temos aí também a perspectiva da vacina. E eu vejo assim, eu não sou psicólogo, mas leio muito sobre isso, que o fato de a vacina estar avançando já é algo que, do ponto de vista pessoal, causa impactos psicológicos nas pessoas. As pessoas começam, tem esperança, a coisa vem aí e tal. É importante, é isso mesmo? Olá a todos, né? Então, eu vim aqui para hoje frisar um recado que é muito importante. Algumas pessoas nos remetem algumas perguntas, algumas dúvidas, não sabe se tem que tomar vacina, se não tem, né? É uma chuva de informações que nem André e Silvio estavam discutindo agora. Graças a Deus a gente vive numa era que tem muita informação e a informação chega até nós. O que a gente vê hoje, né? Eu como profissional da saúde vejo e percebo nas pessoas. Gente, até algum tempo atrás a gente não sabia qual era a marca da vacina. Tu vai no posto de saúde fazer lá o calendário de vacinação, tu nunca perguntou que marca de vacina é essa? Né? Aonde foi fabricada essa vacina? Gente, isso não importa. O que importa é que hoje nós temos laboratórios certificados, credenciados, com todo o cuidado que deve se ter na fabricação de uma vacina, né? De uma medicação. E o que importa é que, se chegar a sua vez, tem que fazer. Porque a matemática, ela não mente, né? As informações, elas não mentem e a mídia, os repórteres estão aí para nos mostrar e nos trazer essas informações. O que a gente sabe hoje por especialistas da área da saúde que vêm trabalhando nessa linha de frente e nos trazem essa demanda de informação todos os dias é de que a população mais idosa, a população mais velha, que foram os primeiros a serem vacinados, eles não estão adoecendo mais. Já caiu perceptivamente, assim, em grande expressão, a internação de idosos com comorbidades, com complicações mais acentuadas, né? Então, o vírus, ele está aí, está circulante, a gente tem essa variante agora, que é o que nos assusta muito, e está vindo com força, né? Porque as pessoas continuaram viajando, as pessoas continuaram se deslocando, as pessoas se aglomerando, não respeitando o distanciamento social. É um saco, ninguém mais está afim, né, de estar confinado em casa, de não poder ter seu momento de lazer. Mas por isso que a crescente do vírus está aí no meio, né? Então, o recado vai bem sério, assim. Se o teu pai ou a tua mãe, eles estão com essa dúvida de... Meu filho, eu vacino ou não vacino? Porque, às vezes, o idoso, ele não quer se indispor ou com o filho, ou com o sobrinho, ou com o marido. Cada um tem uma opinião diferente, né? Cada um tem uma opinião formada. E, infelizmente, essa proporção, né, e essa dúvida se deu devido a essa politização do momento. E não é momento de politização, né? A gente tem visto aí
durante uma semana, uma enxurrada de informações e apelo dos médicos, dos hospitais, das linhas de frente, pedindo para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas tenham empatia ao próximo, para que as pessoas tenham amor à sua vida e amor a quem está perto, né? Então, vamos se vacinar, se chegar a sua vez, vai lá, não custa nada, né? E não tem onde comprar, não tem um momento arrependimento. Eu não fiz porque fiquei na dúvida. Gente, se passar, vai passar e não vai receber. Doutora, e como é que está essa questão? Porque a gente vê muito no jornalismo, inclusive, nos meios de comunicação, batendo que não tem vacina para atender. Então, hoje, como que se encontra essa questão da vacinação? Tem vacina, além desse medo que as pessoas têm dúvida, também gera muita dúvida uma informação que hoje em dia é totalmente voltada que não existe vacina. Então, como se encontra essa situação? A vacina, ela está em número reduzido, não é o número expressivo que a gente gostaria que estivesse chegando à população, né? Até porque nós, no Brasil, não fabricamos vacina ainda, né? E esse é o grande problema. O mundo todo está atrás da vacina. O mundo inteiro está atrás da vacina. A gente sabe que não foi feito o dever de casa, né? De ambas as partes aí. Então, a gente não teve essa programação de vacinação devida como deveria aqui no Brasil. O que a gente vê é um esforço político aí através dos governos, das prefeituras, né? Para que essa vacina chegue à população que era mais carente. Não é nem carente, mais frágil, não é nem carente, é a palavra, eu usei errada, mas a população mais frágil, foram os idosos. A gente teve uma enxurrada de mortes de idosos. Agora a gente está tendo um comprometimento de pessoas jovens, né? Uma faixa de 60 anos para baixo, os níveis são altíssimos de internação, de mortes. Esses dados aí que se agudizaram nos últimos dias, Daniele, não são reflexo do carnaval, quer dizer, e mesmo tendo sido proibido, nós sabemos que aconteceram festas de carnaval em tudo que é lugar, nas praias, em fazendas, em coisas de retiro. Quer dizer, isso aí me parece que está sendo o resultado dessas aglomerações que o poder público não conseguiu evitar. Com certeza. Aí é de ambas as partes, né? O que acontece, o que a gente vê hoje falar, né? Mas a culpa é do governo, porque o dinheiro some, porque não sei o quê. Tem muitas variáveis. Isso também é variável. Isso tem também é verdade, variáveis. mas também a população não ajuda. Porém, o que não tem, e é o que os médicos hoje dos grandes hospitais pedem, é para que as pessoas tenham conscientização dos seus atos. Para que as pessoas respeitem, porque, gente, não tem dinheiro que compre vaga em hospital, não tem dinheiro que compre a sua saúde. Né? Se o vírus vier de forma prepotente em cima do organismo da gente, tu vai adoecer. Tu vai precisar de um leito de UTI. É aquela velha história. Ontem, assistindo o jornal, eu ouvi o depoimento de um médico contando de que tu dar a notícia para o paciente de que ele vai precisar de uma vaga de UTI é quase uma sentença de morte. É verdade. Porque só Deus sabe se tu vai conseguir ou não, né? Então, tu colocaste uma coisa que é interessante, quer dizer, nós não podemos contar com o poder público. Nós sabemos a deficiência que é a administração pública. Então, fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa não parte. Aglomerar, esse é o problema. Quer dizer, não aglomerar, quer dizer, tentar fazer a sua parte do ponto de vista de se manter mais ou menos isolado dessas questões e fazer aquilo que o protocolo aí sanitário está comandando, né? Mas antes de encerrar, doutora, só para deixar claro, então existe vacina sim, mesmo reduzida, tem e ainda está aí disponível para vacinar as pessoas que, como a gente está anunciando, estão com medo ainda de se vacinar. Então, está sendo feito, né? Então, a gente não pode se omisso e negligenciar de que tem que está tendo esse... E para complementar o que a Andréa está dizendo, Daniela, é o seguinte, né? Nós sabemos que o Brasil tem um histórico de eficiência na vacinação. Nós temos uma estrutura sanitária que permite, então, logo chega a vacina, ela possa ser, né, distribuída, disseminada e aplicada. É isso aí. Vamos lá, se o calendário chegar na tua idade, vai lá. Né? Não custa nada, é um tempinho na fila, usa a tua máscara direitinho. De nós três aqui, eu serei o primeiro, viu? Muito bem. Eu já tomei, eu tô imunizada, eu tô imunizada. Enfermeira é isso aí mesmo, e realmente tem que ser, né? Eu acho que tem que, na medida que, por exemplo, se priorizar essas pessoas mais frágeis, tu já vai diminuindo o contingente, né? Isso mesmo. De pessoas que vão ser, enfim, eu acho que vai começar, a situação começa a melhorar. O doutor Osmar Terra deu uma entrevista na Rádio Guaíba ontem,
dizendo exatamente isso, que esse pico que aconteceu foi em função do Carnaval e tal, que a partir da semana que vem, dessa que estamos entrando agora, as coisas vão, tomara que ele já tenha acertado muito, tomara que as coisas aconteçam, mas temos que contar com a colaboração de todos nós. Todos nós, é muito importante. Como é a ciência da coisa, né, e a consciência. É isso aí. Doutora, obrigado pela tua presença aqui, Daniela. De nada, eu que Tem uma agradeço. próxima oportunidade importante ver eles mais vezes aqui, porque esse é o serviço que nós estamos fazendo também aqui, e é a função da TV, né, André? Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estou ficando meio cansado do Brasil. A política atrapalha a economia, a política atrapalha o empresário, a política atrapalha quem quer empreender, a política atrapalha quem quer estudar, quer aprender, a política atrapalha quem quer investir, a política atrapalha julgamentos de primeira, segunda e terceira instância, a política atrapalha as boas leis. A política tem atrapalhado tudo. A má política é consequência das más escolhas feitas no passado e no presente, e pelo visto se encaminha também para escolhas do futuro. Será que um ministro, cargo vitalício, como tem no judiciário, nos tribunais de contas, entre tantos outros, consegue se libertar das amarras políticas e emocionais de quem o colocou lá? Será que um governador, um presidente, um prefeito não irão privilegiar seus partidos de base em detrimento do equilíbrio? Será que um vereador, um deputado estadual, federal, não buscará privilegiar sua região em prejuízo de todas as outras regiões do seu estado? Me parece óbvio que não. Amor não desaparece, ninguém gospe no prato que o alimentou. E assim continua a corrente do mal. Penso que uma talvez alternativa, não sendo a criação de um Estado totalitário para consertar esse mal que domina nosso Brasil, é uma mudança para o voto distrital, pois daí, efetivamente, a totalidade do Estado estará representada de forma equilibrada e bem mais próxima dos seus eleitores, permitindo que a cobrança imediata pela proximidade diminua muito a corrupção, o mau trabalho, os conchavos e até mesmo algumas indicações político-partidárias suspeitas. Penso que passaremos a ter uma única Constituição, já que esta deverá ser aplicada igualmente a todos os brasileiros. Em paralelo, uma nova Constituição justa e perfeita se faz necessário. Uma boa semana a todos. Muito bem, pessoal, olha aqui, eu quero dar um recado para o senhor síndico. Dê adeus aos seus problemas. Isso é, quem é síndico de edifício comercial, industrial, residencial, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com o fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Tudo que você precisar para resolver o problema do seu condomínio, você encontra na IES Manutenção Predial. Faça um contato pelo telefone 3276-3945, claro, um contrato de prestação de serviços, você não vai se arrepender. Olha aqui, ó.
Também, Nardon Inácio Auditoria e Consultoria. Mais de 60 anos, eu já tenho uma idade para acompanhei desde praticamente o início da Nardon Inácio Auditores e Consultores. Foi uma das primeiras empresas de auditoria no Brasil. Naquela época, eu estava estudando economia, começando e tal, ninguém sabia o que era auditoria, né? A auditoria hoje é uma grande ferramenta do ponto de vista de saneamento das empresas, de estabelecimento de rumos para a prosperidade, para uma situação melhor para cada empresa, seja ela pequena, grande, média, enfim. Grandes resultados e credibilidade para seus clientes na Nardon Inácio Auditores e Consultores. Bom, vamos conversar com o Dr. Rubens Martins. Estava com saudade do amigo Dr. Rubens Martins. Tudo bem, Silvio? Eu também estava com saudade do irmão. É? Como é que está se vendo com essa pandemia aí? Tu que é da área médica, né? Nós estamos atendendo, apesar de agora estar numa bandeira preta, né, decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os serviços de saúde não foram afetados, assim. Então, nós estamos ainda podendo atender, claro, com todas as restrições e os cuidados que sempre tivemos durante todo esse processo aí desde o ano passado. Ainda bem, né? Porque mesmo é importante se frisar sempre isso, né? Tem que ter cuidado, só o cuidado, preservar, lavar as mãos, gel, onde for necessário usar máscara, tem aglomerado de pessoas, enfim. E eu acho importante isso para não desarticular toda a estrutura, né, econômica Sim. que nos sustenta, afinal de contas, né? Sim. Mas, doutor Rubens, aqui o pessoal tem, inclusive, feito algumas questões aqui dos seus comparecimentos aqui no programa anteriores, e o pessoal aqui tem falado sobre a harmonização facial e o lifting facial, uma coisa e outra. A harmonização facial. Bom, a harmonização facial hoje vem muito forte no mercado, né? E a praticada começou há alguns anos atrás. E hoje nós vemos aí os famosos, né? A Gretchen, os cantores sertanejos e outros fazendo modificações nos seus rostos, né? Buscando uma melhor harmonia, uma melhor estética e tudo mais em relação porque são pessoas públicas e notórias. Tem umas que nascem de novo, né? Porque são completamente pessoas, diferentes. Tu vê, por exemplo, a Joelma, né? Que é ela hoje, poxa, é uma mulher bonita, né? Mas ela conseguiu realçar a sua beleza com a harmonização facial. Mas nem todas conseguem, né? Porque, na verdade, assim, eu vejo pessoas aqui próximas da gente que fizeram isso, né? Tem uma famosa comunicadora aí que fez isso e, de repente, as pessoas elas se despersonalizam, elas mudam a face completamente. O problema maior da harmonização facial são os exageros, né? Então, quando a gente vê assim, quando é demais, que foge da naturalidade, a gente sempre busca, no meu caso... A harmonização é essa. Eu busco a harmonização. Ou seja, uma coisa sutil, uma coisa que vai mudar a pessoa, vai buscar o mais belo, vai buscar rejuvenescer, né? Mas dentro de um padrão de naturalidade, porque se tu vai exagerar nos preenchimentos, vai exagerar na atuação do profissional ali, vai ficar muito evidente e uma coisa assim até um pouco fora da estética, né? Às vezes a questão não é de botar um asfalto lisinho e tal, bota um paralelepípedo ali, né? Já resolve, né? Porque a harmonização facial se lança muito de preenchedores, hoje a base de ácido hialurônico. Então, esses preenchedores, eles modificam, por exemplo, o contorno da face, projeção do mento, até correção de nariz. Por exemplo, a pessoa tem um nariz mais batatudo e aqui tem uma concavidade, a gente consegue deixar o nariz mais reto. Preenchimentos de malar, preenchimento facial em geral, preenchimento labial, tudo mais. Só que se tu fizer isso em exagero, a coisa fica meio grotesca, né? A pessoa fica um pouco deformada até. Então, no meu caso, eu busco sempre uma coisa mais natural, uma naturalidade na pessoa. Inclusive, eu peço, às vezes, fotos de quando a pessoa era mais jovem para buscar aquilo ali. Tu viu que quando tu tinha 20 anos, a tua maçãzinha do rosto era mais saliente, né? A gente busca realçar aquilo ali também. Porque a gente vai perdendo, né, com o passar do tempo, essa sustentação da face, que nós temos aqui na região da bochecha, coxins adiposos, são gorduras aqui que tem aqui na face. Essas gorduras vão se perdendo. Fora ainda a reabsorção óssea também, que vai aprofundando os sulcos, né? Nós vamos perdendo essa sustentação da face e a face vai caindo. Vai causando uma flacidez. Com a idade, muitas coisas caem, né? Esse é o problema, né? Natural, né? Mas aí nós temos... Mas é importante eu ressaltar isso aí, desculpa de interromper, que é exatamente isso que o doutor Rubens que ele faz, né? Claro, e ele e alguns outros também que trabalham nessa área, mas sobretudo o doutor Rubens, que a gente conhece o trabalho dele. É a questão de conversar com o paciente, mostrar para ele que muitas vezes o que ele quer não é
não é o mais importante, não é o melhor para ele, né? Sim. E essa conversa que harmoniza o que vai fazer. Exato. Quer dizer, porque, na verdade, muitas vezes a pessoa vai lá e, conforme o que ela quer, ela faz, depois se arrepende. Exato. Sim, poxa, mas tu tem que trocar ideia com o médico. Nós tivemos um exemplo bem recente aí do cantor, aquele Lucas Luco, que é um cantor de sertanejo, é bem novo aí até dessa nova É geração. o ídolo do Leandro, nosso câmera. Que é. E ele fez a harmonização facial até com um doutor muito conceituado lá de Belo Horizonte. E ele fez naquele padrão de exagero, né? Então, ele não conseguia se enxergar no espelho. Ele não conseguia mais se ver no espelho aquela pessoa que era ele, né? Então, não conseguia se identificar. Nem ele conseguia se identificar. Então, ele acabou fazendo a reversão do processo. Ele acabou fazendo a aplicação de algumas enzimas que degradam aqueles preenchedores e tu consegue reverter o processo. É difícil, é doloroso, mas consegue reverter. Então, assim, às vezes as pessoas exageram, vão na motivação, vão às vezes por amigos e opiniões de outros, né? Não, a pessoa tem que buscar, eu acho, na minha concepção, buscar uma coisa natural e harmônica, né? Não buscar exageros. Agora, tudo é questão de harmonia, né? De equilíbrio, né? Exato. Porque até essa questão da pandemia que a gente tem criticado aí, né? Tudo é questão de equilíbrio. Não adianta lá em cima, aqui embaixo, não adianta as polarizações. Tudo... nós sabemos que o Sócrates já dizia, a questão tudo é do equilíbrio. Gandhi já dizia essas coisas, né? Todos esses grandes pensadores é a questão do equilíbrio. A verdade está no meio, não é nas pontas. A harmonização, a harmonia, né? Ela representa o equilíbrio, né? Não pode se lançar de exageros. É que nem maquiagem, né? Se a mulher se maquia demais, fica uma maquiagem muito pesada, fica fora de harmonia. Fica uma coisa um pouco estranha, né? Então, a maquiagem hoje, e assim como a harmonização facial, a gente diz o menos é mais. Né? Então, e o lifting, o que é o lifting? É tudo isso aí também? O lifting facial faz parte da harmonização facial, porque são procedimentos que se lançam de outras técnicas, né? Por exemplo, fios de tração facial, para remover flacidez. Então, às vezes, só com preenchimento, a gente não consegue remover toda a flacidez da face. Nós temos que lançar de outras técnicas, né? Antigamente, nós tínhamos só o procedimento cirúrgico como opção, né? Aquelas cirurgias de lifting, lifting cirúrgico, com um corte aqui na frente da orelha e tudo mais. Hoje não, hoje com fios faciais, com fios de tração e propriamente com os preenchimentos, a gente consegue fazer um lifting facial sem cirurgia. Isso é uma coisa nova aí que se tem, com esses fios novos que apareceram aí de alguns anos para cá. A gente consegue fazer Só que tem muito domínio da técnica, né? Tem que ter um domínio muito bom da técnica para não errar. Porque trabalhar com fios e preenchedores ao mesmo tempo é difícil. E depois tem uma coisa, né? No caso, o agente, que é o caso dele, que faz esse tipo de trabalho, ele precisa também ter uma sensibilidade, ter maciez ao tratar com o paciente, né? Porque, na verdade, muitas vezes o cirurgião, não é o caso do cirurgião, mas aí o caso do harmonizador de facial, ele precisa ter essa sensibilidade, que ele vai tocar exatamente num lugar do corpo extremamente sensível. Qualquer coisa mais colocada, mais forte e tal, acaba tendo prejuízo, né? Nós temos que ter dolorido também. Temos que ter um profundo conhecimento de anatomia, porque não é qualquer profissional que lida com a face, porque nós temos a região mais inervada do corpo é a face. A região mais vascularizada do corpo é a face. Nós temos vasos importantes aqui que passam superficiais, né? E também o nervo facial, coisas assim que, se pegar, pode gerar um transtorno permanente, um problema permanente para o paciente. Doutor Rubio, quem quer conhecer o seu trabalho e quer fazer um contato com o senhor, para ver exatamente, porque nós estamos... sempre tem, não sei se é mito isso, né, dizendo que, por exemplo, esses procedimentos, mesmo que não sejam invasivos, eles são bem melhores feitos na época de frio, outono, inverno e não no verão. Nós temos procedimentos que são mais aconselhados a serem feitos no inverno. Por quê? Porque no inverno incha menos e tem todo um desconforto menor. Por exemplo, peeling facial. Peeling facial a gente deixa mais para o inverno. Aquele peeling mais agressivo, né, com fenol, e a gente deixa mais para o inverno. Mas esses procedimentos de harmonização facial, a gente administra nos pacientes, prescreve, né, um corticoidezinho leve, para que não tenha esse inchaço em demasia. Perfeito. Então, a gente pode fazer no verão também. Tem procedimentos que a gente faz no verão, inclusive para recuperar os danos do sol, né? Por exemplo, procedimentos de bioestimulação de colágeno,
A pessoa volta da praia com a pele muito ressecada, muito maltratada, e a gente faz uma bioestimulação. Agora seria a época certa para fazer uma bioestimulação. Perfeito. Como é que o pessoal faz o contato com o senhor, então? É só ligar na clínica, eu vou deixar o telefone ali, e a gente atende lá, faz uma marcação, faz um agendamento, uma avaliação, porque cada caso é um caso. Tem que ser visto individualmente. Tem que ser visto individualmente, porque tem casos que a gente tem que botar preenchedores, tem várias marcas, tipos e qualidades de preenchedores. Tem que ver quanto... eu quero fazer um lifting facial, tem que saber quantos fios vão ser necessários. Então, toda avaliação, todo orçamento passa por uma avaliação bem criteriosa. Perfeito. Doutor Rubem, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Silvio. Felicidades, até uma próxima. Venha mais seguido, né? Eu achei importante esse assunto que o senhor trata, porque realmente nós estamos naquela fase toda que as pessoas querem, de certa maneira, mudar, né? Querem, né, ter essa possibilidade, a ciência, né? A medicina oferece isso. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, tudo bem com você? O Dia Internacional da Mulher é celebrado mundialmente no dia 8 de março. A data frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. A origem do Dia Internacional da Mulher está repleta de controvérsias. Alguns associam o surgimento da data depois que o Partido Socialista da América organizou o Dia da Mulher em 28 de fevereiro de 1909, em Nova York, uma manifestação pela igualdade de direitos em favor do voto feminino. né? Já outros indicam que ela surgiu inspirada na greve das operárias da fábrica de confecções de camisas no ano anterior, 1908, onde desfilaram segurando pães e rosas. O pão representava a estabilidade econômica e as rosas significavam melhor qualidade de vida. Por isso, esse movimento ficou conhecido como Pão e Rosas. As trabalhadoras costuravam cerca de 14 horas diárias e recebiam entre 6 e 10 dólares por semana. Além de reivindicarem melhores condições de trabalho e diminuição da carga horária, as funcionárias buscavam aumento de salário. Isso porque, naquela época, os homens recebiam muito mais do que as mulheres. Bom, por mais que nós, mulheres, já tenhamos várias conquistas, isso ainda existe, essas diferenças salariais. Entretanto, a data foi definitivamente instituída pela ONU no ano de 1975, em homenagem à luta e às conquistas das mulheres. A escolha do dia 8 de março, por sua vez, está relacionada com a greve das operárias russas de 1917. No geral, a história de nós, mulheres, esteve marcada pela submissão, bem como pela violência. No dia 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, instituído em 1981 e oficialmente adotado pela ONU em 1999. A data marca o assassinato das revolucionárias dominicanas Irmãs Mirabal. No Brasil, em 1932, no governo Getúlio Vargas, que as mulheres adquirem o direito ao voto.
E em 2006, por sua vez, foi sancionada a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida popularmente como a Lei da Maria da Penha. O nome é uma homenagem à farmacêutica que sofreu violência do marido durante anos. A lei é considerada um marco na história das lutas das mulheres brasileiras contra a violência doméstica, mas temos ainda muito o que melhorar. Em 2015, foi criada a Lei do Feminicídio, onde classifica o assassinato por mulheres por razão da condição do sexo feminino como crime hediondo. Apesar de a mulher ter alcançado muitos direitos sociais, políticos e trabalhistas ao longo dos anos, a luta continua, visto que ainda sofremos com o preconceito, a desvalorização e o desrespeito. No dia 7 de março, a ministra Damares, junto com a CNJ, lançam a campanha de combate à violência contra a mulher, sendo divulgado um número assustador, sendo que no segundo semestre de 2020 houve 105 mil denúncias registradas pelo sistema Disque 100 ou o número 180, sendo que 12 mil são registros de violências psíquica, tortura psíquica. Confira todas essas informações e todos os demais números desta campanha no site gov.b/MDH. Está disponível para consulta pública. Esse dia 8 de março deve ser visto como momento de mobilização contra toda e qualquer violência moral, física e sexual, ainda sofrida por nós mulheres, impedindo com isso um retrocesso em tudo aquilo que já conquistamos. Deixo aqui uma mensagem para você, mulher. Que nós, mulheres, possamos ser mais amigas e unidas e ser tratadas como seres humanos de luz que somos todos, pois todos somos um. Desejo uma abençoada semana. Bom, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, eu quero lembrar o seguinte, Escritório Michel Soares e Advogados, parceiro aqui do nosso programa. Profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação. Localizado bem ali no coração de Porto Alegre e oferecendo, claro, uma ferramenta moderna e ágil para vocês, clientes. Se você tem alguma dúvida, então, faça um contato pelo telefone 993 14 15 44, repetindo, 993 14 15 44, que o pessoal lá da Michel Soares e Advogados vai tirar totalmente a sua dúvida e resolver os seus problemas. Bom, estamos chegando no final do programa, Andréa Gressana, e como é que está sendo a semana de trabalho com essa bandeira preta, Andréa? Gente, é um momento atípico, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio, né? E positividade. Então, a gente está se revezando na espiritualidade, né? Porque fortalecer o espírito, né? Que exatamente, é né? Não dá para acreditar em tudo que se assiste o tempo inteiro, tem que se concentrar e acreditar em Deus. E, óbvio, com as medidas, é necessário ter as medidas. Inclusive, rapidamente, se me permitir, Silvio, eu tive esses dias, fiquei sabendo que uma vizinha teve Covid, e em virtude, porque eu tive proximidade, né, não contato. Se ficasse um tempo retirado e tal. Exatamente. Né? E eu resolvi fazer o exame, né, o teste, o quanto é importante as pessoas buscarem informação. Então, fui na farmácia, fiz o teste do cotonete, que é o que tem 98% de legitimidade, né, de resultado. E eficácia. E, graças a Deus, não fui positivada. Estou livre do vírus. Mas descobri o quanto é importante a gente saber o tempo, o prazo, gente. Teve algum contato com alguém que te informou que teve com vírus? Em 48 horas, procure fazer esse exame. Você vai estar tranquilo psicologicamente, vai poder também saber que não está sendo transmissor e prevenidamente pode estar tomando os medicamentos. E aquela história que nós já batemos aqui no programa, né? Não podemos depender apenas do setor público. Nós sabemos que o setor público no Brasil é aquela tragédia que nós sabemos. Então, vamos nos cuidar, vamos ter esses cuidados todos que a gente tem, esses protocolos sanitários e tal, porque daqui a pouco o próprio anúncio de que a vacina está aí, está chegando, né, já é um lenitivo para muitas pessoas que elas passam mentalmente a ter um pouco mais de esperança. Eu acho que a esperança é fundamental nesse momento, né, como tu disseste muito.
a fortalecer a nossa espiritualidade, porque nós somos muito mais espírito que matéria. A matéria é a materialização, digamos, entre aspas, daquilo do nosso corpo a partir do espírito. Então, se você está espiritualmente fortalecido, você também tem um certo cuidado, assim, com o teu lado universal, né? Então, aí, realmente, eu acho que tu consegue superar essas dificuldades. Com certeza, Silvia, é exatamente isso. As pessoas têm que se encapsular dessa negatividade e trabalhar. Existem várias maneiras de você estar fazendo alguma coisa e não permitindo ficar parado, né? Nesse momento, meu trabalho ele é muito também interno, mesmo não podendo estar gravando externamente, mas eu estou lá focada realmente em fazer o meu melhor dentro das minhas limitações, né, desse momento. É porque, na verdade, isso vai passar. Nós tivemos pandemias atrás, né? 100 anos atrás teve uma pandemia que dizimou muitas milhares de vidas e nós sabemos que isso passa. Então, depende muito também do nosso comportamento. Então, precisamos fazer com que haja uma blindagem mental, porque tudo é através da mente. A psicologia está aí e nos ensina, né, que quando você tem a mente blindada, certamente você está evitando uma série de ataques que são, por essa pandemia, ninguém enxerga, ninguém vê o vírus, mas ele ataca do ponto de vista espiritual. Então, vamos manter a mente bem sadia e nos ocupar nas coisas e pensar muito nas coisas positivas. André, obrigado por essa semana. É isso aí, muito obrigado, Silvia, por estar aqui sempre nesse programa que realmente traz notícias sérias e verídicas, né, de fontes verdadeiras. Muito bem. E a você, telespectador, muito obrigado também. Uma bela semana de trabalho. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.